Se você é uma pessoa que tem dificuldades em alcançar as suas realizações pessoais porque acha que está inserido num meio que não lhe favorece, fique até o final que este vídeo é para você. Porque hoje eu vou falar de 3 pilares para o sucesso, independentemente das circunstâncias externas. E olha que estes pilares foram estudados por um dos maiores especialistas em riqueza e sucesso da história. Estou a falar de Napoleão Hill, que por mais de 20 anos estudou a história e os passos de sucesso de muitos magnatas. Se você é uma pessoa que tem encontrado muitas dificuldades em conseguir conquistar os seus sonhos por conta das circunstâncias em que estiver inserido e acha que só mudando de país ou mudando de sociedade ou até mesmo mudando de família isso será possível, assista o vídeo até ao final, porque o que eu trago hoje pode fazer toda a diferença na sua perspectiva. Recentemente eu publiquei um vídeo que fala em como a senhora Úrsula, mesmo tendo uma família extensa, conseguiu gerir a vida profissional com a vida pessoal. O título do vídeo é Mãe de 7 filhos e líder da Europa, o qual eu recomendo que veja. Neste vídeo eu explico em como a senhora Úrsula, mesmo sendo mãe de uma família extensa, conseguiu posicionar-se em cargos de liderança tão altos e que hoje é uma das mulheres mais poderosas do mundo. Dentre muitos comentários que eu recebi em particular, eu recebi um no qual eu vou me basear para este vídeo de hoje e eu vou passar a lê-lo. Diz assim: existem motivações frustrantes. O facto social e político do país em que estiveres deve ser levado em conta. No nosso país, uma médica a começar na política aos 40 anos, com 7 filhos, tem que ter uma boa rede de apoio, tanto na família como no mesmo partido em que irá militar, sem querer arranjar desculpas, porque mesmo ela, no seu país, faz parte do grupo da exceção. Vamos olhar para a última parte deste discurso. Ela, no seu país, faz parte do grupo da exceção. Querida amiga, querido amigo, se nós olharmos a verdade, em todos os países do mundo, as pessoas de sucesso fazem parte do grupo da exceção. Se você olhar para o seu redor, se você olhar para a sua família, para a sua comunidade, as pessoas de sucesso sempre farão parte do grupo da exceção. E muitas das vezes isto não é sorte ou azar, é simplesmente porque estas pessoas têm alguns tipos de comportamento que os difere das outras. Por isso, normalmente, as pessoas que conseguem alcançar objetivos são chamadas de pessoas extraordinárias. E em toda parte do mundo nós vamos encontrar pessoas extraordinárias. Então, o que separa uma pessoa comum de uma pessoa extraordinária? Existe um especialista que passou mais de 20 anos estudando o comportamento das pessoas bem-sucedidas. Este especialista é o senhor Napoleão Hill. No seu livro Quem Pensa Enriquece, ele escreveu vários fatores que contribuíram para o sucesso de muitos magnatas que ele estudou.
E dentre estes fatores, Napoleão concluiu que sim, as políticas dos Estados Unidos naquela altura foram fundamentais para muitas daquelas realizações. E podemos concluir que sim, as circunstâncias externas, as condições políticas e sociais de um país e do outro vão contribuir para o sucesso das pessoas. Mas existem também outros fatores que são internos e é sobre eles que nós vamos nos focar aqui neste vídeo. Napoleão Hill e vários outros especialistas do comportamento humano concluem que existem condições externas e internas que contribuem para o sucesso, porém as condições internas são fundamentais e cruciais para estas realizações. E dentre estas condições internas, nós vamos falar de 3. Primeiro, o desejo. Portanto, o desejo é o ponto de partida de tudo. É aquilo que acende a chama. Sem desejo não há movimento, não há direção. Mas não é qualquer desejo, é um desejo ardente, é um desejo que te deixa inquieto, é um desejo que faz perder o sono, é um desejo que você não ficará em paz enquanto não conseguir materializá-lo. Aí é que está toda a diferença. O desejo ardente aliado ao esforço. Pessoas bem-sucedidas não são necessariamente as mais talentosas, mas são aquelas que têm um desejo profundo, um desejo quase inegociável, um desejo maior que elas mesmas, que as comove, que as impulsiona à realização material daquela ideia. Segundo, esforço acima da média. No livro Mãos Talentosas do Dr. Ben Carson, ele explica em como saiu de um aluno comum, um aluno com pouco aproveitamento escolar, para um estudante extraordinário, simplesmente porque ele desejou, ele acreditou e fez um esforço enorme para conseguir aquele nível. Ele vinha de uma família monoparental, uma mãe financeiramente pobre, mas que muito lhe incentivava para estudar. E o Dr. Ben Carson, através do seu esforço acima da média, tornou-se tão bem-sucedido que foi o primeiro neurocirurgião a conseguir separar o cérebro em duas gêmeas, isto nos Estados Unidos. E são vários exemplos que nós poderíamos levantar em como as pessoas que se esforçaram muito conseguiram alcançar o sucesso. De facto, é quase indiscutível que uma pessoa que estiver inserida num contexto com poucas oportunidades, tanto econômicas, sociais ou políticas, terá de esforçar-se muito mais que uma outra pessoa que se encontra numa realidade mais favorável. Terceiro, fé inabalável. Repare, não é qualquer fé, não é simplesmente acreditar, mas é uma fé inabalável, é uma crença muito forte que leva a práticas contínuas, constantes, para a materialização do desejo. Podia também dar vários exemplos de pessoas que, através de práticas constantes, provaram que a sua fé era maior que as circunstâncias. Porque a fé inabalável é decidir continuar mesmo diante das dúvidas, é continuar perante o cansaço, perante as dificuldades, perante as incertezas. Fé não é só algo espiritual, é também material, é algo físico, é unir as forças externas às forças internas, é unir as forças invisíveis, o poder de Deus ao desejo humano.
Sem fé, o desejo enfraquece e o esforço perde qualquer sentido. No fim, o que diferencia uma pessoa da outra, ou o sucesso de uma em relação ao de outra, não é sorte nem sempre as circunstâncias, mas é muitas das vezes a combinação do desejo ardente unido ao esforço e à fé inabalável. Porque quem tem desejo encontra um motivo. Quem aplica o esforço constrói um caminho. E quem mantém a fé inabalável não desiste em meio a este caminho. Então, se você tem encontrado muitas dificuldades na realização dos seus objetivos, saiba que você tem razão, porque muitas das vezes as condições sociais vão favorecer ou desfavorecer, mas uma coisa muito boa, elas não serão fundamentais quando você tiver um desejo ardente que lhe comove, que lhe impele unir este desejo ao esforço, um esforço acima da média, um esforço duplicado ou por vezes triplicado, e uma fé que move montanhas, uma fé que não se deixa abalar pelas circunstâncias. Uma fé maior que você mesmo, porque a fé é mesmo maior que o ser humano, porque a fé é a união da força divina com o desejo humano. Se você unir estes fatores, possivelmente você terá sim a materialização dos seus objetivos. Se o objetivo que você tem é justo, é puro, é alcançável, você possivelmente conseguirá materializá-lo unindo vários fatores, dentre eles estes 3 que eu acabei de citar. Como eu falei, eu e até mesmo você, se parar para observar o sucesso das pessoas que você tem em volta, ou das pessoas que estão inseridas na sociedade em que você estiver a viver, você verá que muitas delas conseguiram através da união destes 3 pilares. Eu particularmente me recordo de algumas pessoas próximas que de facto conseguiram as suas realizações pessoais unindo estes 3 pilares. Eu me recordo de um vizinho que, não tendo condições para pagar o curso de inglês, ele estudava em casa, ele ouvia músicas inglesas, traduzia e estudava a língua inglesa dentro das condições que ele tinha. E olha que não tinha ainda esses aplicativos de inteligência artificial que ensinam as línguas, simplesmente ouvindo, reproduzindo, escrevendo e lendo. Ele começou a falar inglês, ele tornou-se um tradutor e conseguiu trabalhar numa empresa internacional naquela época, isso em Angola. Eu poderia dar outros exemplos de pessoas que não foram famosas, mas que dentro da sua realidade conseguiram alcançar o sucesso simplesmente pelo desejo, pelo esforço e pela fé. Eu acredito na palavra de Deus quando diz que o sol brilha para justos e para injustos. Sim, se nós olharmos para as condições ambientais, há países que têm mais tempo de verão que os outros. Há países que têm possibilidades ambientais mais favoráveis para uns em relação para outros, mas todos têm a oportunidade de ver o sol. Por isso, independentemente das condições que você tenha, você sim poderá ver o sol, se você souber unir o seu desejo ao esforço e à fé
inabalável. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O quanto você acredita que com o seu esforço será possível a materialização dos seus desejos? Ou o que você acha que depende de você para a materialização dos seus desejos? Ou ainda, o que você pode fazer por ti mesmo que não dependam das circunstâncias externas para a materialização dos seus sonhos? Já peço que deixe o seu like, porque isso faz com que o canal seja expandido, e compartilhe este conteúdo, porque poderá fazer toda a diferença também na vida de outra pessoa. Porque este é um espaço onde eu trago reflexões, trago histórias de sucesso, trago ideias para juntos aprendermos, para juntos nos inspirarmos e para juntos conseguirmos alcançar os nossos objetivos.